E algumas pessoas neste mundo, e eu creio que temos muitas delas aqui hoje, são extremamente sensíveis a Deus. Glória a Deus. São extremamente quebrantadas perante Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós ficamos maravilhados em deparar com essas pessoas sensíveis, coração quebrantado, maleável, acessíveis a Deus. Quando você olha para a vida de José, aquele menino desde criança impressionava seus pais, chamava a atenção dos seus irmãos, era diferente, mesmo tendo sido vendido para o Egito como um escravo. Lá ele não era um escravo comum, ele era uma pessoa diferenciada. O tempo todo na vida de José, percebe-se que ele ganhava cada dia mais de Deus. Você olha na vida de Moisés, você estuda a vida de Moisés. Moisés é um homem que a vida dele pode ser dividida, separada em 3 partes, né? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, recluso, onde ele ganha muito de Deus. E depois dos últimos 40 anos, como o maior legislador, o maior líder, estrategista, o maior construtor, o maior de todos os líderes que o mundo já viu. Você olha a vida de Davi, nem precisa tecer detalhes, mas Davi ficou lá no seu lugarzinho, no seu cantinho. Enquanto ele cuidava das ovelhas de seu pai, ele ganhava algo de Deus que iria manifestar-se, que iria revelar-se no decorrer da sua vida, do seu ministério. Ele se tornaria o maior rei de Israel. Você vai para a vida de Ruth, uma moabita que sai do anonimato, que sai do ostracismo, do ceticismo, da idolatria e entra na história do povo de Deus. Aquela menina, aquela moça e depois aquela senhora impressionou o mundo, Ruth. Você olha para a vida de Esther, a judia que se tornou rainha da Pérsia. Que coisas incríveis, que pessoas maravilhosas. Você vai para o Novo Testamento, encontra um Pedro com toda a sua impulsividade, a sua maneira espontânea de viver, de agir, tropeça aqui, cai acolá, levanta, mas Jesus sempre segurando na mão dele, sempre dizendo: Pedro, você vai ser um instrumento, você vai ser um vaso, você vai confirmar minhas ovelhas, você vai estar diante da minha igreja. Pedro foi o apóstolo que Deus ungiu com poder de milagres. Ah, mas Pedro não pode dar frutos, ele é um homem volúvel. Pois é, foi o Pedro mesmo que abalou Jerusalém, até a sombra de Pedro, que passava pelos enfermos, curava. Você vai para Estevão, aquele jovem, tão jovem, debatendo a palavra de Deus nas sinagogas, falando do amor de Deus, enfrentando os perseguidores. Aquele jovem foi o primeiro mártir do Novo Testamento, deu sua vida pelo Evangelho, porque ele amava Jesus e ele era o operador de milagres. Aleluia! Felipe desce a Samaria, leva o Evangelho de poder e de unção para uma cidade inteira que é liberta, que é salva, que é curada. Paulo, grande perseguidor da igreja, depois convertido, o maior defensor da fé cristã, o maior intérprete da doutrina de Cristo, o maior escritor do Novo Testamento. João, apóstolo João, o apóstolo do amor, pessoas sensíveis. Como explicar o agir sobrenatural de Deus na vida de tantas pessoas? Às vezes passamos a vida inteira procurando entender o agir de Deus no homem e através do homem. Talvez esta seja a coisa mais profunda e interessante no reino de Deus, neste ambiente do Evangelho. É que Deus escolhe muitas vezes estar na vida de um homem e de uma mulher para fins específicos, trazendo revoluções que mudam pessoas, que mudam cidades, que mudam nações.
Certa vez perguntaram a Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman era uma menininha, que ninguém dava nada por ela quando era criança, que ela era assim, feinha, inexpressiva, sem aparência, muito magrinha, as bochechas muito grandes, cabelinho encaracolado, foi crescendo, se tornou uma mocinha, tinha sonhos, era crente, se casou e já pregava nas igrejas. Teve uma grande decepção, porque aquela pessoa com quem ela se casou não tinha Deus, conhecia a verdade. Passou, né, por quem conhecia a verdade, depois de casado, fez ela sofrer, a abandonou, a deixou sozinha. Quando ela saiu daquele turbilhão de provas, e ela emergiu daquele mar que queria afogá-la, ela levantou e disse: agora em diante eu serei só de Jesus. De agora em diante eu só quero ver Jesus na minha vida. E Catherine Kuhlman entrava numa igreja com 5.000 pessoas que estavam lá na porta desde as 2 horas da tarde para entrar às 7. Porque quando dizia que era ela que vinha para pregar, as pessoas saíam dos outros estados para ir onde ela ia pregar. E ela entrava no púlpito, parece que flutuando, e começava a conversar com os irmãos. E em poucos minutos que ela estava fazendo uso da palavra, um cego via ali no meio do povo. Um paralítico que levantava da cadeira de rodas e começava a pular dentro da igreja. Uma pessoa surda começava a ouvir. E ela não tocava, não. Tocava em ninguém quase, não, praticamente. Era enquanto ela falava do amor de Deus. Ela falava do amor dela que ela tinha por Cristo. Quando ela contava a sua história, desde o tempo em que ela sofreu todas as provas da vida. E ela disse, depois de emergir quase que da morte, ela disse: agora só Jesus, só Jesus, só Jesus. E ela falava assim: não olhem para Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman não cura ninguém, mas o Senhor de Catherine Kuhlman está curando agora. Quando ela falava assim: se prepare porque o poder de Deus chegou, as pessoas começavam a tremer dentro da igreja. Um dia perguntaram para ela, uma amiga dela: Catherine, como nós poderíamos ser cheios do Espírito Santo? Ela respondeu: quando Deus tiver tudo de você, você terá tudo de Deus. A pessoa mais improvável deste mundo pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus, suficientemente capacitado e dotado de poder para abalar este mundo, o mundo inteiro. Tudo depende da escolha que cada um fizer. Paulo entendeu logo no início da sua conversão que quanto menos de Paulo, melhor. Neste reino, não é o homem que predomina, não é o carisma, não é a eloquência, é a rendição, é a entrega. Deus não está perguntando quanto que você tem ou quanto você pode fazer. Deus não está perguntando nada disso para ninguém. Deus está dizendo quanto você pode me entregar de você. Quanto de você eu posso ter controle e domínio. Porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Você veio hoje à igreja, você está ouvindo a palavra viva do Senhor, o evangelho de poder. Você está diante de um momento em que pode acontecer milagres extraordinários e talvez o maior de todos é você ter uma revelação de Deus que até hoje você não teve. Mas você também pode sair daqui do jeitinho que você entrou e seguir a sua vida sem Deus, sem esperança de vida eterna, sem salvação, sem perdão, sem nada. Tudo depende das nossas escolhas. Tudo depende de nossas decisões. Tudo depende de nosso coração se voltar integralmente para Deus. Porque aqui não conta não é o que o homem está vendo, aqui conta é o que Deus está vendo. A maioria dos crentes, e eu digo os crentes que já estão na igreja, no templo, geralmente a maioria dos crentes vivem numa média. Que média é essa?
Um pouco deles, um pouco de mim, um pouco de Deus. A maioria de nós estamos dentro desse nível. Um pouco de mim, um pouco de Deus. Nós não somos lá do mundão, mas ainda não estamos integralmente rendidos e entregues a Deus de forma tal que Deus pode soberanamente ditar todas as coisas para nós. É um pouco de mim e um pouco de Deus. O mundo é diferente. Tudo de mim, nada de Deus. Mas os consagrados a Deus, os sensíveis, os quebrantados, dizem: nada de mim, tudo de Deus. Tudo de Deus. Poucos há que têm entrado nessa dimensão do nada de mim e tudo de Deus. Depois dos tronos, os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Sabe quem disse isso? Isso aqui é uma linda parte de encerramento do Cântico de Maria. Maria, exatamente, Maria. Isso está em Lucas, capítulo 1. Vou repetir, ela disse: depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Tem gente que acha que Maria era leiga. Não, você está enganado. Maria era quase uma adolescente quando Deus mandou avisá-la que ela ficaria grávida e seria a mãe do Salvador. Olha, provavelmente Maria teria no máximo entre 14 a 17 anos. No máximo, entre essa idade. Então ela era uma jovenzinha, que para a nossa época de hoje, os pais ainda não teriam coragem de liberar ainda para um casamento. Mas os judeus casavam mais cedo. Mas aqui está uma jovenzinha da igreja, com 14 ou 15 anos, que entende de teologia e de revelação. Maria não era leiga. Maria sabia ler os sinais de Deus no mundo, na história. Maria sabia ler a lei de Deus, o Pentateuco, todo o Antigo Testamento. Ela conhecia, ela tinha discernimento, ela era uma moça altamente espiritual, era uma criança, podemos dizer assim, mas conhecia as coisas de Deus. E aqui ela diz exatamente como Deus trabalha. Depois dos tronos, os poderosos. Mesmo muito jovem, Maria demonstrou ter um grande discernimento, e não foi por acaso que ela foi escolhida para ser mãe do Salvador. Olha, Deus só pode começar a abençoar depois que nós depomos as nossas armas. Depois dos tronos, todos nós nascemos e fazemos um trono e nos assentamos nele e pensamos que o mundo tem que girar ao nosso redor e que tudo é primeiro eu. Maria disse, ela sabia disso, ela vivia isso. Deus só pode começar a nos abençoar depois que o trono, onde o nosso ego está reinando, que é tão forte e poderoso, seja desmontado. Jesus só enche os famintos. Se você vem para a igreja e diz, eu já sei isso, eu já sei aquilo, não precisa de me ensinar mais nada, eu já aprendi tudo, eu já sei tudo. Você não vai alimentar do que Deus tem. Deus está procurando os famintos da terra. Deus só abastece os vazios. Não, pastor, hoje eu vim cheio, hoje eu vim abarrotado, está derramando. Então, lamento, Deus não tem nada para você. Não, pastor, eu cheguei aqui, mas foi pela fé. Glória a Deus. Eu vim, mas estou triste, estou abatido, me sinto tão fraco, tão vazio. Deus não despede vazios os famintos, aqueles que vêm necessitados. Quem disse isso foi Maria. Não tente impressionar Deus.
Deus sabe muito bem quem você é. Não tente impressionar Deus com a sua inteligência, com a sua esperteza, com a sua vivacidade. Não tente. Deus sabe quem você é e não se engane. Ele te conhece por dentro e por fora. Glória, glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Sabe o que Deus quer fazer com a sua capacidade? Aniquilá-la. Jesus só pode nascer, só pode crescer na sua vida quando não houver nada deste velho homem aí. Quando esse velho homem estiver aferrado, apegado aos seus predicados, às suas capacitações, ele vai ser um obstáculo para Cristo ser gerado aí dentro. Temos que morrer para este mundo, para o nosso ego, para o pecado. Enquanto as pessoas não enxergarem somente Jesus em nós, nós não podemos acreditar que estamos realmente glorificando a Deus nessa terra. Deus nos dará mais da sua glória e de seu poder quando puder confiar em nós. Primeiramente, Deus nos observa nas carências e nas provações. Depois, Deus nos observa na abundância. Tem pessoas que são fiéis a Deus na carência. Eu vou orar a Deus, para Deus ter misericórdia de mim, que eu estou passando necessidade, que eu preciso de emprego, que eu preciso disso, preciso daquilo, eu estou passando necessidades em todos os sentidos, eu vou para a igreja. Enquanto está precisando, corre para buscar Deus. E deve fazer isso mesmo. Mas quando entra para a abundância e passa o tempo das vacas magras, vem das vacas gordas, nunca mais fala de Deus, nunca mais quer igreja, nunca mais vai pegar uma Bíblia para ler, nunca mais, porque eu queria Deus para me ajudar a sair da miséria, agora eu já estou bem. Deus sendo usado como um remédio, como uma ponte, que depois de passar por ela, descarta-se. Depois de tomar o remédio de sarar, joga na gaveta. Se é desse jeito que nós lidamos com Deus, nós estamos ainda um pouco longe de chegar no centro, aonde Deus pode fazer a glória dele manifestar através de nós, como fez através de Davi, de José, de Moisés, de Ezequiel, de Jeremias. Deus tem que ser uma realidade na nossa vida, quando você não precisar absolutamente de nada, você continuar se sentindo sem nada, dizendo, porque o meu tudo é Deus. Aleluia! Você tem um carro bonito, mas você tem uma casa, você ganha bem, isso não significa nada para mim. Sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus eu estou totalmente perdido, eu estou fracassado. Jesus, 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 só Jesus, eu só vejo Jesus. Outras pessoas, então, está na bonança, às vezes está interessando em algumas coisas de Deus. Se perder alguns privilégios, algumas mordomias, desse jeito eu não quero servir a Deus, não, estou passando necessidades. Cadê Deus na minha vida? As pessoas não entendem. Às vezes o caminho do vale é o caminho que você vai conhecer algo de Deus que você não conheceria de outra forma. Porque Deus não está tão preocupado em resolver questões imediatas. Deus está fazendo um povo para a eternidade. Então, momentos que a gente passa, difíceis ou de bonança, são tudo relativos. O que importa é se você continua vendo Jesus. Sei estar abatido e também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância, como padecer necessidade. Qual era a razão que Paulo tinha essa graça, esse poder na vida dele? Não importava se ele estava sendo beneficiado com grandes
ofertas da igreja, ou se ele estava agora até sem condição de comprar uma roupa para vestir, uma sandália nova para pôr no pé. Da mesma maneira, Paulo estava firme. Sabe por quê? Aonde saía isso? Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois de provados e aprovados, ele nos dá mais do seu poder. Mas Deus está observando se pode confiar em nós. De tempos em tempos, a glória de Deus aumenta, outras vezes ela diminui na igreja. Você já prestou atenção? Tem uma época que tem um esplendor, mas tem um tempo também de dificuldade, de carência, de escassez no sentido espiritual. Por que será que acontece isso? Há uns 50, 80 anos atrás, começou uma decadência nas igrejas da Europa e dos Estados Unidos. Numa determinada cidade destes países, havia uma igreja metodista. A igreja metodista foi um baluarte na Inglaterra. Transformou a história da Inglaterra. A igreja influiu na vida espiritual, moral, econômica, em tudo, até nas guerras. Você fala, a igreja foi para a guerra? Não. É que a igreja, em épocas de guerras, entrou em jejum e oração, e a Inglaterra ganhou as batalhas. E o rei da Inglaterra proclamou depois um dia de ação de graça para que todos os ingleses fossem para a igreja agradecer a Deus pela vitória. Isso há 100 anos atrás. Mas aí passou aquele tempo áureo e começou a entrar um esfriamento nas igrejas. Havia uma igreja metodista bem grande. Estava já formal, sabe? Foi perdendo aquela alegria, aquela vibração no espírito. E ficou muito formal, muito fria. Mas nessa igreja tinha uma mocinha, uma menina, chamada Susan. E, por sinal, ela era filha do pastor, mas ela sentava ali junto com os irmãos, como todos os membros. E quando o pai dela começava a pregar e dizia uma coisa boa, animadora, ela levantava o braço e dizia: graças a Deus, glória a Deus, eu recebo a palavra do Senhor. E todo mundo que não falava uma vírgula na igreja, silêncio total, olhava para trás, olhava para frente e ficavam incomodados com a Susan. Mas a Susan era uma menina muito novinha e diferente das outras, porque ela estava em todos os cultos e ela gostava da palavra de Deus, e o pai dela ia pregar e ela dizia: glória a Jesus. Jesus te ama. E todo mundo olhava para ver de onde estava saindo a vozinha da Susan. O pai dela, sabendo que o ritmo da igreja metodista era mais recatado, formal, chegou nela e disse: minha filha, por favor, controle-se um pouquinho mais na hora do culto, porque nossa igreja não tem mais esses hábitos de ficar levantando as mãos, ficar de pé, bater palma, glorificar a Deus. A Susan ficou caladinha, não disse nada, baixou a cabecinha, o pai saiu. No próximo culto, a Susan estava lá: glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. O pai amava sua filha e ele compreendia ela também. Embora ele estava num sistema que ele tinha que seguir o molde, né? Mas ele ficou quieto. Só que as outras igrejas metodistas ficaram sabendo daquela situação e formaram uma comissão de oficiais da igreja do distrito, onde aquela igreja estava sediada, e vieram falar com o pastor. E reuniram com ele e disse: olha, pastor, prezado irmão, a gente não queria falar isso com o senhor e tal, porque a gente está sabendo que aqui tem uma situação inusitada dentro da igreja, foge ao ritmo da nossa igreja, o recato, a decência, não sei o quê, papapá. Sua filha, a gente precisar falar isso, mas temos que falar. Aí o pastor disse: não, irmãos, eu já falei com ela, mas eu vou falar de novo. Muito humilde, aquele pastor disse: eu vou falar de novo. Então tá bem, pastor, vê se você resolve isso aí, porque não pode continuar desse jeito. Os irmãos foram embora. E o pastor ficou entre a cruz e a espada, porque era a filhinha dele e ela estava o quê? Ela tinha testemunho. Na realidade, ela era cheia do Espírito Santo. Ela tinha muito mais do que todo mundo.
Era o que todo mundo tinha que estar fazendo. Só a Susan estava fazendo, que era glorificar a Deus. Eu disse para vocês que tem vezes que a glória de Deus enche a igreja, depois ela desaparece. Mas uma coisa é clara, a Bíblia diz tudo que o homem semeia também colhe. Quando nós glorificamos a Deus, Deus manda a glória dele para nós. Se tem glória subindo daqui, vai ter glória descendo para cá. E passaram-se alguns meses, e o pai de Susan, pastor daquela igreja, ficou gravemente doente, cometido uma enfermidade, e eles estavam num quarto onde ele estava recebendo atendimento, médico inclusive, cheio de gente no quarto, e ele muito mal. O médico balançava a cabeça assim, colocando os aparelhos, medindo e olhando temperatura, olhando batimentos cardíacos. E o semblante do médico é que a coisa era muito grave. Mas num dado momento ele disse: por favor, saiam todo mundo do meu quarto. Era o próprio pastor, conseguia falar ainda. Saiam, por favor, 1 minuto, é um pedido meu. Saiam todos, só fique a Susan. Glória a Deus. Feche a porta. Glória a Deus. Aleluia. E ele olhou para sua filhinha e disse: Susan, papai está chegando no fim. Papai sabe que é a última hora. E eu estou inquieto, minha filha. Eu não estou em paz. Filha, vem cá, aproxima bem do papai e ora pelo papai. Aquele pastor não chamou nenhum outro pastor para orar por ele, não chamou nenhum outro missionário, nenhum bispo, não chamou ninguém. Disse: é você, Susan. É você a quem eu confio. Eu sei da sua fé, do seu amor a Deus. Ore pelo papai. Papai precisa de paz nesses últimos momentos dele aqui neste mundo. Alguma coisa precisa de mudar dentro de mim. E a Susan estendeu as mãos com lágrimas e fez uma coisa que a igreja metodista tinha parado de fazer 100 anos, que era impor as mãos sobre os enfermos, os necessitados. E ela impôs as suas mãozinhas sobre a cabeça do seu pai, que era pastor. E ela começou a orar e disse: Jesus, o Senhor sabe o quanto eu te amo. O Senhor sabe o quanto eu amo meu pai. Meu papai precisa terminar os seus dias em paz. Eu quero que o Senhor dê para ele o que o Senhor me deu. O Senhor enche o coração dele. Interessante, ela sabia exatamente qual era o problema. Ele precisava realmente de conhecer o que ela conhecia, de viver o que ela estava vivendo. Enquanto ela orava, ele começou a gritar de: Susan, agora eu entendo, Susan, agora eu sei o porquê, eu sei o porquê. Eu sei porque você é desse jeito. Eu também estou sentindo a alegria que você sente. E ele, com lágrimas nos olhos, começou a dizer: Susan, agora eu estou pronto, agora eu estou pronto. Passou para mim das suas mãos, da sua oração, passou para mim. Agora eu sei sim, minha filha. Segurou na mão dela, disse: Susan, manda eles entrarem. Papai está pronto agora. Susan, daqui a pouco Jesus vem me buscar. Eu só quero te pedir uma coisa, segurando a mãozinha dela. Susan, na hora que Jesus entrar neste quarto para me buscar, eu quero que você dê um brado daqueles. Glória a Deus. Eu quero que você dê um brado bem forte. O mais forte que você puder dar. Como você dava nos cultos. Susan, eu vou dar o sinal para você. A hora que ele vier me buscar. Manda eles entrarem. Entrou todo mundo. O médico já veio correndo de novo para pulso, batimento cardíaco. O médico está cessando, o batimento cardíaco está cessando, está parando. Pegou no pulso, está acabando. O pastor estava com os olhos fechados ali, bem quieto. Ele disse: eu acho que ele já morreu. Então ele abre os olhos suavemente e diz: Susan, é agora. Agora, Susan, dá o brado. Aleluia. Aquela menina começou a glorificar a Deus. E o seu papai subiu para a cidade celestial, as mansões celestiais.
Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia diz que a voz do Senhor faz parir as selvas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória, 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 glória. Se você reaprender, se você realmente quiser reaprender e colocar em prática os bons tempos em que essa igreja era o maior movimento pentecostal do mundo, comece a dar glória do início ao fim dos cultos que você participar. Comece a glorificar a Deus, comece a bendizer o Senhor, comece a exaltar o nome santo de Jesus. Ah, pastor, mas Deus não é surdo. Não é, mas quando Jesus entrou em Jerusalém, eles gritavam e bradavam, e os fariseus disseram, mande calar. Jesus disse, não, eles não podem calar, porque se eles calarem, essas pedras bradarão. Um homem entrou numa igreja pentecostal, um homem distinto, de linha, assistiu o culto, mas aquele culto foi muito barulhento, muito louvor, muita adoração, muito glória a Deus, muito mão levantada. De vez em quando o irmão levantava, dava uma corrida no corredor, glorificando a Deus, e terminou o culto. Ele veio conversar com o pastor e disse, pastor, gostei muito da igreja. O pastor estava com medo, do que ele ia falar. Pastor, gostei muito da igreja, a igreja é muito bonita, aqui é muito bonito. Só tem uma coisa. Aí o pastor disse, agora, essa igreja é muito barulhenta. Eu só não gostei deste barulho, pastor. Ele disse, meu amigo, você está numa casa alheia, essa que é a casa de Deus. E o dono da casa gosta desse barulho. Nós não vamos mudar por causa de você. Você que tem que mudar e aprender a gostar desse barulho, porque esse barulho é o barulho que vai preparar a sua alma, seu coração, para ver Jesus, a glória de Jesus. Por que vocês acham que os batismos com o Espírito Santo cessaram? Porque o batismo com o Espírito Santo vem com poder e enunciação de línguas. Mas as pessoas não abrem a boca para glorificar Deus, não quer falar línguas. Quando? Nunca. Nunca. Aleluia. Os crentes da Assembleia de Deus de 80 anos atrás, 50, 60 anos atrás, já entravam na igreja dizendo glória, 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 glória. Para que isso? Para que isso? É porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou falar em línguas hoje. Hoje Deus vai me dar um dom de línguas. E em pouco tempo todos eram batizados com o Espírito Santo. Se acreditarmos que Cristo fez por nós uma grande obra, nós não mediremos nenhuma dificuldade para fazer cultos cheios de gratidão, louvor, incessantes diante de Deus. Aleluia! Nada substitui aquilo que você manifesta do profundo do seu coração. Nós queremos os grupos que cantam, nós queremos as equipes de cantores, nós queremos tudo isso, mas sempre teve lugar. Mas existe um cântico congregacional em que a igreja inteira vibra, adora e glorifica a Deus. Mas não podemos perder esta grande força espiritual que moveu o movimento pentecostal brasileiro. Adoração sem cessar. Uma irmã tinha ficado viúva, teve uns problemas, umas tragédias na família, faleceram filhos, e ela ficou empobrecida, essa irmã. Ela teve que mudar para uma cidadezinha menor para poder dar conta de pagar aluguel, continuar vivendo, agora praticamente sozinha. E ela foi para uma cidade, e ela era pentecostal. E logo que ela se instalou, pôs a sua mudancinha ali dentro de uma casinha bem simples que ela conseguiu alugar. Ela disse, agora vou procurar a igreja.
Segunda coisa, depois de deixar a mudança no lugar, agora eu quero saber onde é a igreja para me congregar. E ela rodou as ruas daquela pequena cidade e percebeu que não tinha uma igreja pentecostal naquela cidade. Só tinha uma igreja batista. Ela disse, mas sem a palavra de Deus eu não fico, não, eu vou congregar, eu vou vir para essa igreja, vou ficar aqui, até que surja um movimento pentecostal nessa cidade. E ela sentou nos bancos daquela igreja e começou a ouvir a pregação da palavra de Deus. O pastor daquela igreja era um pastor formalista e tal, mas ele era um homem culto. E ele pregava lindas mensagens, mas lindas mensagens. Pastor Batista, bem preparado, culto, conhecimento profundo. E ele começava a pregar e a irmã começava a dar glória a Deus numa igreja que ninguém dá glória a Deus. Aqui um dá glória a Deus é normal, mas numa igreja batista, se alguém dá glória a Deus, perigoso alguém cair do banco. É totalmente estranho. E ela começou a dar glória a Deus, alto. E todo mundo se incomodou também com aquela irmã, com o da Susan, né? E o pastor, muito sábio, muito inteligente, muito culto, viu que toda a igreja estava já ficando incomodada depois de uma semana de culto, se aquela irmã não perdia nenhum culto. Ele disse, eu vou fazer uma visita para a senhora. Terminou o culto, ele disse, onde a senhora mora? Eu quero fazer uma visita para a senhora. Ele disse, pastor, não sou nem digna. Eu disse, não, é digna sim, eu vou lá, vou te conversar. O propósito dele era desmotivar ela a continuar glorificando na igreja. E ele foi. Só que pelo endereço que ela deu, a rua foi acabando. Ainda estava mais longe. Ela morava muito fora do centro da cidade, lá numa vilinha, lá num canto qualquer. Acabou as ruas, virou só buraco, poço de lama. E ele distorcia com o carrão dele aqui, lá, aqui, lá. O carro dele nunca tinha visto um poço de lama, agora tinha que entrar num poço depois do outro. Até que ele disse, parece que é ali, que é a casinha. Só num canto lá, cheio de mato do outro canto. Ele disse, será que é aqui? Desceu do carro, estava muito bem vestido, sapatão bonito. Pisou nos poços de água antes de chegar na porta da casa dela. Bateu. E de repente quem vem lá do fundo assim, lá da porta da sala, dá para ver o fundo do quintal. Pequenininha a casa. E a irmã vem enxugando a mão com o vental na frente dela, toda molhada. Pastor do céu, não, mas choveu hoje, não estava nem esperando. Pelo amor de Deus, pastor, eu não preparei para receber o senhor. Não, vem cá, vamos conversar. Eu estava lavando minhas roupas e tal. E ele disse, não preocupa, vamos sentar. Não tinha uma poltrona. Tinha uns tamboretes, tinha uma mesinha de lado. Ela disse, pastor, o senhor senta aqui? Claro, irmã, sento-se, muito educado. E ela sentou e ele começou a puxar a conversa. Pois é, então, assim, nossa igreja tem alguns estilos um pouco diferentes e tal. A senhora é uma bênção, mas só podia dar glória a Deus mais baixo um pouquinho. Falar, dar mais um tempo, não dar glória a Deus tanto. Umas 2 vezes só no culto tá bom. A irmã foi encolhendo, baixando a cabeça, passava a mão na roupa molhada, arrumava, ajeitava, e ele percebeu, né, que ela estava ficando triste. E ele disse, está certo, mas só entende isso. Ele disse, pastor, eu estou entendendo. Deixa eu falar para o senhor uma coisa. Vamos fazer um contrato aqui então, vamos fazer uma coisa combinada aqui então. Eu vou parar de dar glória a Deus. E o senhor vai parar de pregar as mensagens que o senhor prega. Porque o senhor anda pregando as mensagens falando que existe um céu de glória com mansões celestiais. Olha a casa que eu moro, pastor. O senhor anda pregando lá que nas ruas que nós vamos andar só tem ouro e cristal. Olha o tanto de poço de lama aqui para me chegar na igreja. Eu levo a chinela na mão. Pastor, o senhor vai então prometer para mim que não vai pregar nada disso. Se o senhor começar a pregar, eu começo a glorificar. Ele falou, irmã, eu não posso te prometer, porque se é a palavra de Deus, ela disse, eu também não posso te prometer, porque eu amo a Jesus e eu quero glorificá-lo. Enquanto eu estiver aqui, vou para a sua igreja e vou dar glória a Deus com todo o pulmão que eu tenho, com toda a força.
pastor disse, está certo, irmã. Acho que eu estou aprendendo com a senhora, acho que Deus está querendo falar algumas coisas aí comigo. Continua, faz o que Deus está mandando, irmã. Não desiste, não. Nossa igreja está precisando disso. Faz muito tempo que eu oro por um avivamento. Faz muito tempo que eu oro por um avivamento. Agora o avivamento começou a entrar na igreja através da sua vida, da sua simplicidade, do seu amor. E eu estou querendo apagá-lo. Pastor, não fica triste, não. Estou com o senhor. Eu oro pelo senhor. Vamos juntos. Quando o senhor prega lá, eu dou glória a Deus. Vai dar certinho. Os outros. E os outros, eu só vejo Jesus na igreja. Quando eu estou glorificando a Deus, eu não vejo ninguém, eu só vejo Jesus. Eles vão falar mal, não tem problema. Pode falar mal. Quanto mais fala, mais glória eu dou. Porque eu vou para a cidade que o senhor pregou outro dia lá, que só tem coisa linda lá nessa cidade. Eu vou deixar essas roupas velhas que eu uso e vou receber um vestido de linho fino, resplandecente. O senhor acha, pastor, que eu dou conta de ficar calada na igreja enquanto o senhor fala essas coisas bonitas? Vou terminar. Geralmente, irmãos, nós cometemos dois erros. Isso é só para terminar, para mais uma reflexão para outro dia. Quais são esses dois erros que a gente comete às vezes? Primeiro, muitas vezes nós queremos ocupar posições ou fazer serviços na igreja em áreas que Deus não nos chamou para fazer. Tem muitas pessoas que num voluntarismo muito forte, muito grande, extrapola. Não está na hora ainda de subir no púlpito, mas quer subir. Ainda não é hora ainda de receber certas coisas, mas quer receber. Então, tem muita gente que fica no lugar errado. Isso atrapalha Deus de agir e causa problemas. Por quê? Porque ele se precipita naquilo que Deus está trabalhando e fazendo. A obra de Deus, a Bíblia diz que o ministério não é para neófito. Neófito tem que aprender primeiro, tem que ser discípulo primeiro, tem que aprender a ser servo primeiro. Nenhum pastor pode ser pastor se ele não tiver o espírito de servo, de diácono, a vida inteira dele. Esse é um dos primeiros erros. Nenhum homem de Deus consciente da grandeza do reino de Deus, nenhum desses da Bíblia quis entrar no ministério por sua conta própria. Vai ver a vida de Moisés. Quando Deus falou com Moisés disse, não, Senhor, eu não, manda outro, eu não posso, não dou conta, não sei. Jeremias, eu te chamei. Não, Senhor, sou uma criança, não sei falar. Não, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. Não, Senhor, não, Senhor. E não vão acreditar em mim, eu não sou capaz. Jeremias, não, Senhor, não, Senhor. Sou um homem de lábios impuros. Ezequiel, não, filho do homem não tem condições, Senhor, de ver esta glória e ficar vivo. Daniel, todos estremeceram quando Deus falou com eles. Todos relutaram em aceitar o chamado. E mesmo depois de ter certeza do chamado divino, eles caíram prostrados numa dependência exclusiva de Deus. Não tinham coragem de fazer nada sem primeiro colocar tudo nas mãos de Deus. Eles humilhavam-se diante do Senhor noite e dia. O segundo erro que alguns cometem, esse é para terminar, são aqueles que, ao contrário dos que avançam sem ter uma chamada específica, uma ordem de Deus para aquilo, ao contrário, se recluem tendo de fato uma chamada. Sendo chamados para uma tarefa específica no reino de Deus, ficam indiferentes, ficam omissos, se tapam seus ouvidos para o chamado de Deus. Na igreja existem muitas pessoas chamadas, preparadas, ungidas, que estão de braços cruzados. Não estão fazendo quase nada. Mal conseguem vir no culto uma vez por semana. E olha que são pessoas altamente capacitadas que Deus chamou para. Lembre-se, se você está nessa segunda grupo aqui, Deus realmente fez uma chamada, você tem certeza disso?
Não deixa passar o seu tempo, não. É hora de trabalhar. É hora de oferecer-se a Deus, de voluntariamente se colocar na presença de Deus. Não continue adiando internavelmente aquilo que Deus tem na sua vida. Aquilo que Deus já te revelou. Aquilo que Deus já deixou claro que você é apto para isso, é apta para isso. Você pode fazer. Quando você faz, dá certo. É seu ministério, é sua chamada. É onde flui a unção de Deus na sua vida. É por onde vai o poder de Deus. Tem muita gente triste neste mundo, porque tendo recebido de Deus o privilégio de uma chamada específica, de um dom especial, enterrou ele. E estão infelizes. E nada pode fazer essas pessoas ficarem felizes. Não tem nada que pode mudar o vazio no coração dessas pessoas. Lembre-se, Deus só precisa de sua obediência e de sua entrega. O restante é com Ele. Vamos ficar de pé. Levante os seus olhos para o alto. Eu quero que você veja unicamente a Jesus. Eu quero que você diga comigo umas palavras nesse instante. Primeiro eu quero voltar a repetir. Levante os teus olhos e veja unicamente Jesus nesta hora. Glória a Deus, aleluia. Diga-lhe comigo, diga-lhe para Jesus, mas diga comigo agora. Você está falando para Jesus. Nada tenho. Nada sou. Só tenho a ti, Jesus. E só vejo a ti. Decido que vou influenciar este mundo para Deus. Decido que vou cooperar com o Espírito Santo em sua obra. Escolho viver e agir confiando no sobrenatural de Deus. Escolho ser um adorador de Jesus. Esta é a sua missão, querido irmão. Esta é a sua missão. Este é o seu chamado. Esta é a sua hora nesse mundo. Enquanto eles começam a cantar, levante as suas mãos assim. Obrigado, Jesus, que a tua unção e virtude caia sobre esta igreja, sobre este povo. E o Espírito Santo de Deus possa, Senhor, levantar vidas aqui nesta noite para te glorificar, para te exaltar, para fazer grande o teu nome nesta cidade e em outros lugares. Espírito do Deus vivo, vem tocar corações, venha levantar ministérios, venha ressuscitar, Senhor, sonhos, venha trazer visões espirituais adormecidas com o tempo. Deus, renova, enche, Senhor, com poder e glória. Toca, Senhor, vidas neste lugar. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecendo, entregando tudo em tuas mãos. Amém e amém. Podeis sentar.